Consolador, especialmente nessa noite onde nosso irmão Gleidson vai trazer essa contribuição aí maravilhosa, essa mensagem de carinho que ele planejou para a gente. Então, uma música de Armando Lui para inspirar o nosso irmão Gleidson. Sabe, você é minha paz, o meu sossego, a minha fortaleza, meu companheiro, fonte de me elevar, sabe? Você é minha sorte, meu destino, a minha sintonia, meu caminho, força de continuar, sabe? Você é o farol, a linha reta, a conciliação, a medida certa, o alimento e a razão. Transcende a tudo que há no mundo, reformador de almas, absolvição, espelho da santidade, a excelência, o compromisso, o despertar da vida, outra dimensão. Hálito de Deus, imperador dos mansos, guia modelo da perfeição, rio de água que não termina, marco do bem, a redenção, álibi do tempo que se renova, traço de luz que não vai findar, âmago da fé, plena consciência, o alento, a cura, o amor. O amor é a cura, sabe? Você é minha paz, o meu sossego. É com você, professor. Gleidson, agora é só você ligar o seu áudio aí, que a apresentação já está aparecendo para a gente de novo. Agora me escuta? Sim, escutando. Beleza, e a apresentação? Em tela cheia, Matheus? Tá. Maravilha. Deixa eu ver se passa aqui, como diz você. Ok. Sim. Senhoras e senhores, jovens, meninos e meninas, queridos irmãos, irmãs, meu presidente, minhas diretoras, fundadoras, Thaí, Tainini, todos, papai, mamãe, tio Glauco. É uma alegria estar de volta a essa casa, a qual não é uma casa, é a minha casa, né? Como eu disse no início, eu quero pedir desculpas, porque essa ausência não foi uma ausência de vontade própria. Foi uma ausência física, por conta de questões profissionais. Então, estava eu aí atarefado nos dias de quarta-feira à noite, então é impossível fazer a troca. E, enfim, estamos juntos hoje, tá? Então, quero agradecer o carinho, a oportunidade de estarmos juntos, porque estar de volta a casa, ainda que em maneira virtual, é reaquecer as baterias, revitalizar a vida, se sentir amado e amar. Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade.
Queridos, o tema de hoje, para a gente pensar, é um tema que é muito próprio a todos nós. Ele fala sobre perdão, ele fala sobre auto-perdão. A importância de perdoar, a importância de auto-perdoar-se. A grande maioria de nós espíritas, desde muito tempo, os mais antigos, os recém-chegados, até mesmo por uma questão cultural, no sentido de costumes e hábitos, pela herança que a gente tem judaica cristã, terminamos por acreditar que perdoar significa esquecer. Esquecer. Então, eu quero dizer uma coisa que eu esqueci, que é o seguinte: enquanto eu falo, caso alguém queira interromper, perguntar, nós estamos em família. Diz, Gleidson, eu paro, escuto e eu repito, a gente conversa, a gente dialoga. As perguntas podem ser no meio da conversa propriamente dita, tudo bem? Então, ficamos assim. Então, nesse sentido, a gente aprendeu que, por exemplo, que perdoar significa esquecer. E quando a gente diz assim, poxa, às vezes, popularmente, esse poxa, Gleidson me maltratou. Eu perdoo, mas não consigo esquecer. Aí alguém diz assim pra gente, olha, então isso não é perdão. Não é perdão, não é o que Jesus ensinou. Jesus disse que perdoar é esquecer. E quando a gente pensa na concepção, isso na concepção judaica cristã, católica, protestante, quando a gente pensa na concepção judaica cristã, essas heranças também vêm conosco. E a gente tem a mesma sensação. Porque a gente vê, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, dizer a importância do perdão, que perdoar é fundamental, perdoar é bom para si, perdoar é bom para o outro, que quem não perdoa isto, aquilo, outro, não é verdade? Então a gente tem essa concepção. No entanto, com o advento da psicologia, a gente, quando fala em psicologia, a gente tem uma sensação, um sentimento de tanta gente falar, sobretudo hoje no meio espírita, que parece que é uma ciência do comportamento muito antiga, mas não é. A psicologia é uma ciência do comportamento muito jovem, ela vai surgir nos idos de 40, imaginemos. Então ela vai se consolidar relativamente há pouco tempo. Então na psicologia existe a psicologia, a psicanálise, que é a psicologia existencial, uma psicologia materialista. E materialista aqui não significa dizer que é errado ou que é ruim. É uma visão de mundo. Ela é reducionista. Vê o ser apenas como um corpo, um ser que, como Freud estabeleceu, um ser que é influenciado por sentimentos, por emoções, e que isso vai gerar a sua vida. No entanto, com o advento de outras correntes, como, por exemplo, a psicologia chamada junguiana, que hoje a gente ouve muito falar no espiritismo, graças a Joana de Ângeles, que nas suas obras, na chamada série psicológica, ela vem transitando com essa psicologia e apresenta outras correntes, ela vai dizer que Jung trabalhava com o que a gente chama de psicologia analítica ou de psicologia profunda. A tal ponto que em uma das obras, Joana vai chamar Jesus e o Evangelho, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Foi nos anos 2000, no início. Eu me lembro na época que Divaldo disse que Joana pretendeu lançar esse livro, não apenas para homenagear os 2000 anos da vida do Cristo no planeta, mas também para mostrar Jesus o homem Jesus. Olha que coisa! Para que a gente tirasse o divino, o Filho de Deus, como se nós outros não fôssemos filhos ou filhas de Deus, por exemplo. Curioso isso. Porque, em verdade, todos nós somos filhos e filhas de Deus. Jesus não é filho único, isso está em nosso inconsciente profundo, porque isso veio desde sempre sendo posto para a gente. Bom, nesse sentido, então, vale dizer, vale lembrar, que quando ela apresenta Jesus o homem, ela pretende mostrar Jesus um homem que tem o masculino e que tem o feminino. Que tem o emocional, que tem o yin, o yang, essas concepções que a gente ouve muito bem falar por aí, aqui e acolá. Então, nessa perspectiva, com o surgimento da psicologia analítica, e aí vai surgir a psicologia humanista, vai surgir a psicologia transpessoal, transpessoal além da pessoa, e a psicologia transpessoal tem muitas similitudes com a psicologia espírita, porque, olha o nome, transpessoal além da pessoa. Então, a psicologia que não vê o ser apenas na matéria como Freud via. Joana vai dizer em muitas obras que as contribuições de Freud foram fantásticas, mas faltou a ele justamente o olhar do espírito. E Jung era discípulo de Freud. Jung rompe com Freud por não concordar com certas questões estabelecidas. Mas, ao mesmo tempo, Jung também ele não vai, por exemplo, aprofundar a questão transpessoal, espiritual, porque é um homem de ciência, o seu orgulho não lhe permite
E segundo Joana, a sua missão era trazer o espírito, o que ele chama de self, para a academia. Mas ele não consegue vencer essa barreira. No entanto, a sua contribuição é profunda. Daí surge a psicologia analítica profunda. Nessa obra que eu falei, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, Joana vai tratar de temas diretamente relacionados ao Evangelho segundo o Espiritismo. E lá ela vai colocar, inclusive, sobre o perdão. Então, ela vai nos informar que, por exemplo, que com essa consolidação da psicologia e esse surgimento, digamos assim, conceitual, doutrinário da psicologia espírita, que Jesus já falava mais de uma outra linguagem que a gente não conseguia compreender ainda, ela vai dizer que quando a gente perdoa, há uma diferença entre perdoar e esquecer. Ela diz que esquecer é psicológico. Então, o que viria a ser a perdoar? Ela vai dizer, perdoar significa não desejar o mal àquele que cometeu um equívoco para com você. Perdoar não significa não torcer para que essa pessoa que lhe fez o mal caia, para que ela possa uma espécie de olho por olho, dente por dente. E que é, de fato, uma situação difícil. Imaginemos das situações mais complexas. Alguns de nós aqui hoje nessa sala virtual somos avós, avô, avó, somos pais, pai, mãe, somos maridos, esposos, esposas, filhos e filhas. Então imaginemos uma pessoa em um átimo de loucura tirar a vida física de um ente querido, de alguém que nós amamos profundamente. Imaginemos isso. Difícil, né? Como perdoar, tirar a vida do meu filho? A raiva vem, o rancor vem, o desejo de pagar com a mesma moeda vem. E isto vem porque isso se encontra ainda naquilo que estabeleceu na doutrina espírita, no nosso estágio evolutivo. Digamos que numa linha reta de 0 a 100, nós, por exemplo, atingimos 50. Sabemos que de 50 a 100 é a concepção plena do perdão. É o esquecimento das ofensas, literalmente. Porque lá no Evangelho diz que perdoar é o esquecimento das ofensas. É não lembrar, por exemplo. Mas nós não conseguimos isso ainda. Nós ainda revidamos. Por quê? Porque a nossa experiência maior de 0 a 50 foi primária, foi instintiva, foi animal. Então, por isso, nos comportamos dessa maneira. Vamos ao Evangelho. Pedro, ele representa o modelo de humanidade nossa, no sentido de ser uma criatura em processo evolutivo. Então, Pedro tinha raiva, Pedro tinha rancor, Pedro ficava chateado da vida, ficava pé da vida, como a gente costuma dizer. E a gente aprende no cristianismo e judaico-cristão e no espiritismo também, por essas heranças, que a espírita não pode sentir raiva. Aliás, a gente aprende que as emoções, raiva, rancor, são coisas ruins, não é verdade? No entanto, é um equívoco nosso. Foi uma interpretação que nós nos equivocamos. Eu vou dar uma pausa aqui e vou falar sobre uma animação, rapidamente, que provavelmente algum de vocês, quem tem filhos e netos, já viu ou já ouviu falar, quem sabe. Chama-se Divertidamente. É uma animação que apresenta a nossa mente, de uma maneira reducionista, materialista, como é que ela se comporta, como é que ela age diante de algumas emoções. Então, fala sobre raiva, sobre rancor, sobre alegria, sobre tristeza, sobre depressão. E nós temos uma ideia, por exemplo, que raiva é uma coisa ruim. Nessa animação, nesse desenho, mostra, em consonância com a psicologia espírita, em consonância com a psicologia freudiana, em consonância com a psicologia humanista, que a raiva é um sentimento genuinamente humano. Trazendo para a linguagem espírita cristã, a gente pode dizer assim, faz parte do nosso processo evolutivo. Então, sentir raiva, eu ouvi a Haroldo Dutra dizer esses dias, fiquei muito feliz, porque eu já tinha esse pensamento, assim, não é ruim. Em absoluto não é ruim. Sentir raiva faz parte. O problema é a força que você dá a essa emoção raiva. A raiva é uma energia potente. O medo. Sentir medo é ruim. A gente ouve espíritas importantes dizendo, não, medo é a porta aberta para a obsessão. Sim, mas é natural o medo e ele é importante, é a emoção que nos defende. Vamos imaginar a seguinte cena. Você vai ao jardim zoológico e chegando lá você vê um leão lindo, um tigre lindo. Você fala, que coisa linda. Aí você vai colocar a mão e ele vai devorar a sua mão.
Mas o seu medo faz com que você não coloque a mão. É numa janela, é numa laje, é em um prédio, é em alguma situação. Então, o medo faz parte. A raiva também faz parte. A alegria. Ah, temos que ser alegres o tempo inteiro. Mas é verdade, mas tem que ter o quê? Uma dosagem. O sujeito que o tempo inteiro ele é alegre para as pessoas, ele pode incomodar outras pessoas, ou ele pode também, inclusive, estar falseando a tristeza que existe nele. Então, daí, todas as emoções, elas são importantes. Ela tem uma necessidade em nossa vida. O que nós precisamos é identificá-las, saber que elas existem, e a gente precisa educá-las. Usar aquela força da raiva, por exemplo, uma raiva mal empreendida, uma raiva mal canalizada, pode levar, por exemplo, a matar o outro. Eu me lembro que uma vez eu me encontrava dirigindo no engarrafamento, transitando de um trabalho para o outro. Então eu dei um corte no sujeito porque eu precisava adiantar, porque senão eu ia perder o trabalho. E quando eu dei esse corte, o sujeito veio, pegou o carro dele e bateu propositalmente no meu carro. Dentre vocês, Glauco vai lembrar disso porque eu liguei para ele na hora, fiquei nervoso. E Glauco disse, vale a pena, não saia daí, não fique a pena, não enfrente. Porque quando ele bateu no meu carro, eu vi que foi de propósito, disse, mas meu irmão, o que você fez? E ele fez, bati e batia novamente. Para você nunca mais ultrapassar carro de homem. Olha que coisa, questão cultural, machista. Então veja, a tendência nossa instintiva é revidar. Mas uma raiva canalizada, uma emoção canalizada, eu liguei para Glauco, Glauco, estou aqui, Glauco, vá fazer uma BO agora. Ligue para o seu, e aí acalmei, respirei profundamente e fui. Então, outras emoções eu poderia falar aqui. Então, a alegria demais também, ela pode ser contagiante, mas ela pode ser mascarar o que não está bacana. Às vezes o sujeito está sorrindo demais, brincando demais, mas na verdade ele está encobrindo, mascarando uma situação que ele não está bem no momento. É claro que, às vezes, é uma necessidade de você fazer isso, porque o outro não tem nada a ver com sua tristeza. Mas, às vezes, você faz isso inconscientemente e você está escondendo para si mesmo. Bom, feito esse preâmbulo, ainda que rapidamente, sobre as emoções, quando falamos, então, sobre a questão do perdão, a gente precisa pensar isso. Perdoar não significa literalmente esquecer. Esquecer profundamente significa, por exemplo, um futuro distante. Porque é psicológico. Alguém matou meu filho, alguém matou a minha filha, alguém fez isso. Todas as vezes que eu lembro de uma situação X que eu passei com minha mulher, com minha ex-mulher, com meu marido, com meu ex-marido, com a minha sogra, com minha ex-sogra, aquilo vem à tona e aquilo pode me gerar, por exemplo, uma emoção não saudável. Então, Joana vai dizer, nós precisamos compreender e aceitar e identificar que temos essas emoções. Ela diz que quem cultiva a mágoa, por exemplo, cultiva lixo mental. E toda vez que eu alimento, porque ter mágoa é natural, ter raiva é natural, é humano, faz parte do nosso processo evolutivo. Mas quando esse sentimento, quando essa emoção vem à tona e eu não identifico o porquê, qual a causa, qual a origem e como lidar com isso, e se eu alimento isso, eu fico pensando, eu fico alimentando, lembrando do momento, tudo, né? Então, fico revivendo tudo, ela vai dizer, se eu faço isso repetidas vezes, vai gerar uma carga de adrenalina em nossa corrente sanguínea, que pode gerar em nós, por exemplo, diabetes, hipertensão, artrose, artrite, entre outras doenças. Aí vem, por exemplo, a ideia da racionalidade espírita. A gente já começa a perceber que a importância de perdoar faz bem para a gente. E a gente cultivar mágoa faz mal para a gente, fisicamente, emocionalmente, na nossa saúde mental e nossa saúde física. Então, o que eu devo fazer? Bom, vamos por partes, então. Primeiro, a gente está vendo que perdoar, no nosso atual estágio, falo por mim, não significa esquecer plenamente. Porque o esquecimento é psicológico, ele pode ser diluído, ele pode se dar nessa existência, num trabalho bastante disciplinado, árduo até o fim. Ele pode se dar quando eu retornar ao mundo espiritual. Ele pode se dar numa outra oportunidade, quando nós pedimos a oportunidade daquele que nos maltratou, ou que a gente foi maltratado, nascer como nosso filho ou nascer como nosso pai. Nascer como nossa filha, nascer como nossa mãe. Nascer como nossa nora, nascer como nosso genro. São essas pessoas que a vida nos apresenta para que a gente possa reeducar os sentimentos, as emoções e aprender a amar, porque amar se aprende. Então, quando o outro nos maltratar, Joana vai dizer, é importante perceber que
todas as criaturas cometem erros. Em um dos seus textos, ela vai dizer assim: todos nós podemos errar ou acertar. Para errar ou acertar, suficiente estarmos reencarnados. Olha o tempo verbal que Joana usa, meus irmãos e minhas irmãs. Todos nós. Ela diz assim: o homem, o ser humano, a criatura humana, as pessoas. Ela não diz como alguns dizem assim: olha, quanto mais eu conheço o ser humano, eu prefiro os animais, os gatos, o cachorro. Alguém que diz isso precisa refletir, repensar seus conhecimentos, sua concepção de vida. Compreende? Então, quando ela diz que todos nós erramos, ela está dizendo, dentro do livro dos Espíritos, existe a chamada escala espírita. A gente já viu que existe, né? Espíritos puros, espíritos superiores, espíritos inferiores. E que dentro dessas classificações existem subclasses, subordens. Então, os espíritos superiores, eles ainda são influenciáveis pela matéria. Jesus, na personalidade de Jesus, ele não errou, não se equivocou. Por quê? Porque ele alcançou um patamar crístico de espírito puro. No entanto, espíritos missionários, segundo Emmanuel, por exemplo, em A Caminho da Luz, que vieram por indicação de Jesus, Maomé é um deles, que veio reunir as 12 tribos árabes, que vai ser aquele que vai ser o grande inspirador do livro chamado Corão, ou Alcorão, era um missionário de Jesus, mas se apaixonou desesperadamente por uma senhora, não que amar alguém seja ruim, mas esqueceu o seu caminho, se distraiu. Então, o Corão, o Alcorão, tem flagrantes equívocos. Ele foi influenciado pela matéria, pelos sentimentos, pelas emoções, pelas paixões humanas, mas era um espírito de alguém que tinha um grau de espiritualidade avançado. Jesus não. Jesus era espírito puro. Jesus, diz Amélia, em uma de suas obras, que ele podia mudar o final da história dele, mas ele não mudou. Quando ele encarna, porque ele não reencarna, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Que ia ser abandonado pelos seus melhores amigos, negado, traído, e que ao final só João e as mulheres iam ficar. Mas, no entanto, ele amou a todos. Por quê? Porque ele via justamente isso que Joana diz. Todas as criaturas cometem erros. Todas as criaturas cometem erros de maior ou menor gravidade. Alguns dos quais são arquivados no inconsciente, antes mesmo de passarem por uma análise de profundidade em torno dos males produzidos, seja de referência à própria pessoa ou a outra pessoa. Mateus, você me escuta? Estou escutando, senhor. Por favor, quando estiver faltando assim 10 minutos, você fala 10 minutos. Depois é 5, Tá, que eu estou sem o relógio na minha frente. Obrigado. Então, vamos por parte aqui, pessoal. Alguém quer falar? Quer perguntar? Vou em frente. Olha o texto. Todas as criaturas cometem erros de maior ou menor gravidade. Então, quer dizer que todos nós cometemos erros. Esse ponto, o Joana vai dizer nesse texto, que é mais profundo, justamente essa perspectiva de que, na verdade, quando alguém nos maltratar, quando alguém nos magoar, quando alguém nos ferir, quando alguém nos machucar, quando alguém cometer um equívoco com a gente pense, eu também erro. A gente pensa que o outro está doente da alma. Que o maior problema dele não sou eu, é ele mesmo, que quem errou foi ele. Essa é uma tentativa de racionalidade da doutrina espírita. Aí ela diz, se todos nós cometemos erros, alguns de maior monta, outros de menor monta, alguns dos quais, desses erros que a gente comete, seja ele grande, seja ele pequeno, mediano, são arquivados no nosso inconsciente. Palavra que a gente ouve desde pequeno, muitos de nós ou alguns de nós. E nos últimos anos, quem frequenta, quem trabalha a casa espírita, ouve muito. Inconsciente, inconsciente, consciente. Eu gosto muito de uma metáfora que vai simbolizar essa ideia do consciente e do inconsciente, que é o seguinte. Um iceberg. Acredito que todos nós saibamos o que é um iceberg. Mas vou partir do ponto de vista que pode ter alguém que esqueceu, que não lembra. E a gente aí vai dizer, uma grande pedra de gelo flutuando no mar. Vamos imaginar que essa grande pedra de gelo seja do tamanho do prédio que a Vani mora. O prédio Vani é um prédio relativamente não é grande, mas é um prédio de porte. Tem mais de 3 andares, mais de 4 andares. Pense esse prédio no mar boiando. É grande em relação a Gleitos, que é baixinho, 1,70 m? É grande. Então, quando você olha para o mar e vê essa pedra de gelo, vamos imaginar do tamanho desse prédio boiando, nossa, que pedra de gelo grande, não é? Mas ali a gente está vendo um iceberg? Não.
o iceberg é o que a gente está vendo, e a maior parte, a grande parte do iceberg está o quê? Submerso. É a parte de baixo. Então, a parte de cima que a gente vê é o nosso consciente. A parte de baixo que a gente não vê é o nosso inconsciente, que é dividido. Inconsciente profundo, inconsciente mediano, inconsciente mais próximo do consciente. O consciente é tudo aquilo que eu sei de mim e que o outro também vê muitas vezes em mim. Consciente. O inconsciente é tudo aquilo que eu não vejo de mim, mas que às vezes o outro vê de mim, ou que às vezes o outro não conhece. Porque o ser humano é uma caixinha de surpresa. Por mais que você esteja casado há 5, há 10, há 15, há 20, há 30 anos, a cada dia é dia de você se conhecer e conhecer o seu companheiro, a sua companheira. Filho e filha, os pais têm um doce engano de achar que conhece seus filhos profundamente, que seu filho não mente, que seu filho isso, que seu filho aquilo outro, porque os filhos conhecem as nossas fraquezas e nos manipulam, até porque somos desafetos do passado. Então, na verdade, o inconsciente é tudo aquilo que eu não conheço de mim, mas que o outro pode conhecer. Que eu não conheço de mim, mas que o outro, o obsessor encarnado, o obsessor desencarnado, quando ele joga na minha cara, ele me dá um feedback, um retorno, e faz com que esse inconsciente venha para o meu consciente. Então, quando o Joana diz que todos nós erramos, de maior ou menor gravidade, e que alguns desses erros, pequenos ou grandes, vão para o nosso inconsciente, antes de passar pela nossa análise de profundidade, quer dizer, questão 919, questão 920 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual o meio mais prático, mais eficaz, para que a gente possa não se inclinar ao mal? É mais ou menos assim a pergunta. Resposta curta, batida, maioria de nós conhecemos. Qual que é? Conhece-te a ti mesmo. Aliás, ele diz assim: um sábio da antiguidade já vos dizia: conhece-te a ti mesmo. Olha que coisa curiosa. Mas Kardec pergunta: como é que se dá esse conhecimento, hein? De que forma? Aí na próxima questão, que é? O velho Agostinho de Hipona vai dizer: fazeis como eu fazia quando estava na terra. Antes de dormir, inclinava minha cabeça para o travesseiro e me perguntava: como foi o meu dia? Eu maltratei, fui maltratado, pedi desculpa, pedi perdão, me errei. Fazer uma avaliação, uma análise. Então, Joana vai dizer que quando a gente não passa pela análise da profundidade, dos males que nós produzimos a nós mesmos, porque toda vez que eu me equivoco, a primeira pessoa que eu vou maltratar não é a pessoa que eu estou traindo, que eu estou batendo, que eu estou criando uma situação, que eu estou dizendo, sabe, ela agora vai ver, vai se ver comigo. Eu tenho a falsa impressão de que eu joguei duro no outro. Mas, na verdade, o primeiro prejudicado, o primeiro impacto é sobre a própria pessoa. Então, quando eu não passo por essa análise do erro que eu cometi, quais foram as consequências, quais foram os impactos que eu causei no outro e que eu causei em mim, ela vai dizer: isso vai para o nosso inconsciente profundo. E o que é que vai acontecer quando isso for para o nosso inconsciente profundo? Isso vai acontecer o seguinte: vai impactar, que pode vir nessa existência, que pode vir no mundo espiritual, quando a gente retornar, ou que pode vir em outra existência, o quê? Sequelas, consequências, impactos. Eu falava há pouco, por exemplo, da mágoa, do ressentimento, do rancor, da raiva, lixo mental, que pode gerar artrite, artrose, diabetes, tipo 1, tipo 2, e assim sucessivamente. A gente escutou, eu tenho 52 anos, desde criança eu escutava: isso é psicológico. E como se psicológico fosse ilusão, fosse mentira, coisa da sua cabeça. Não existe. Existe. Se está na psicológico, existe. E isso vai o quê? Vai impactar no corpo. Mulheres, por exemplo, podem atrasar ou podem adiantar o seu ciclo menstrual. Homens, por exemplo, um tema que era tabu e que é importante trabalhar na casa espírita, pode gerar nesse homem o sentimento de culpa nele, e ele pode ter problema, por exemplo, de ereção. Imaginemos nós. Que coisa! Então, o sentimento de culpa de um passado reencarnatório, um sentimento de culpa do passado presente, e um sentimento em que a gente não se deu conta, não analisou, pode gerar transtornos neuróticos, pode impactar em emoções, em sentimentos, pode gerar questões hormonais em nós. Então, Joana diz que se eu não passo pela razão, se eu não analiso, isso vai para o meu consciente e vai ter esse impacto. Então, para falar um pouco sobre isso, eu me lembrei de uma obra de Elisabeth Kübler-Ross. Elisabeth Kübler-Ross é uma médica suíça, psiquiatra, muito conhecida no meio médico, para quem se interessa pela morte, pelo morrer.
e ela vai se estabilizar nos Estados Unidos. E ficou conhecida no mundo inteiro por criar uma teoria sobre a importância de se morrer em casa. Ela vai dizer, se tem condições, faça uma UTI, uma semi-UTI em casa, não deixe o seu parente, o seu ente querido morrer no hospital. Alguns de nós, mesmo sendo hospital, não, eu prefiro ir no hospital. Em casa, ficar com aquela imagem da pessoa morta, Deus me livre. Deus me livre. Elizabeth diz assim, pense aí, se você tivesse em estado terminal, com câncer, com HIV, qualquer tipo de doença terminal dolorosa, você preferia morrer sozinho, no quarto de hospital, sobretudo na UTI, que é gelado, que você está despido literalmente, apenas um lençol sobre você. Até porque é preciso, porque em qualquer momento precisa de um procedimento rápido, então você não pode estar vestido, vestida. Você gostaria de dar o último adeus a uma mãe, a um filho, uma filha, um abraço? Você gostaria? Provavelmente, boa parte de nós vamos dizer que sim. Então, Elizabeth diz, traga a pessoa para casa. Você não vai cometer eutanásia, porque isso vai de encontro ao princípio espírita. Mas você pode fazer a distanásia. O que, Gleidson? Distanásia. Onde você deixa de fazer grandes investimentos econômicos no paciente, porque não tem jeito, mas você continua fazendo alguns investimentos nele, por exemplo, uma morfina, um medicamento, para amenizar, dar uma qualidade de vida para esse paciente, mas dá, sobretudo, atenção, amor, carinho. Então, existia uma paciente de Elizabeth, que era N, e N era, além de tudo, paciente terminal, mas era psicoterapeuta, psicóloga. Câncer terminal. E chegou um momento que ela pediu para voltar para casa. Ela tinha seu único filho, não tinha marido, o seu filho não foi assumido pelo pai. E ela estava em casa, inclusive nesse dia que a Elizabeth tornou-se amiga, e ela ficou, de repente, refletindo, quando a menina que ajudava a cuidar do seu filho se apresenta no quarto. Doutora Elizabeth, com licença, pois não. A senhora precisa falar com o Mateus. Mas o que houve? Mateus não quer fazer a tarefa de casa. Mateus não quer fazer. Mateus, do Consolador, quando estiver faltando 5 minutos, você não escreva, não. Você fala, Gleidson, 5 minutos. Gleidson, 10 minutos. Então, ela disse, o que houve, meu filho? Ah, minha mãe, eu quero brincar. Não, você não vai brincar. Se ela fosse baiana, ela diria assim, primeiro o trabalho, depois a devoção. Simples assim. Mas o filho diz, eu quero brincar. Você não vai brincar. E se você não fizer esse exercício, você não vai, ia ter uma aula de campo, um passeio da escola, você não vai para o passeio da escola no final de semana. A criança, na hora, enlouqueceu. Minha mãe, eu lhe odeio. Eu quero que a senhora morra. Fosse na Bahia, alguns dizem assim, não crie cobra para lhe morder. Jogue duro. O que é isso? Filho dizer isso para a mãe. Você já viu filho ter raiva de mãe? Porque é uma concepção cultural, católica, cristã, judaica, que filho não pode ter raiva de mãe. Não deve. Mas é natural. Mãe ter raiva de filho, filho ter raiva de mãe. Porque somos espíritos em processo. Não é errado, não é certo. Joana diz que o erro em si, ele não é ruim, nem é bom. Ele é uma oportunidade quando a gente tem consciência dele para aprender a não fazer mais. Olha que coisa. Então, quando essa criança disse, minha mãe, eu estou com raiva, eu quero que a senhora morra. Ela era católica, ela era psicóloga e era uma boa mãe. Ela respirou profundamente e as dores da alma e as dores da doença lhe fez amadurecer. Então, ela disse assim, meu filho, eu sei que você está dizendo isso da boca para fora. Você me ama. Você está chateado porque você tem que fazer a tarefa. Você está chateado porque eu disse que se você não fizer, você não vai para o passeio da escola. Mas você precisa saber que se eu morrer, a pessoa que for tomar conta de você, se ela gostar de você, ela irá fazer a mesma coisa. Lhe dar limites. Então eu sei que você não me desejou como mãe. E você sabe porque ela é uma mãe psicóloga. Ela nunca deixou de falar com seu filho sobre a morte. E era católica. E ela disse, você sabe que mamãe está muito doente. E eu vou morrer a qualquer momento. Eu vou morrer e nós vamos nos separar. Nossa concepção era católica por algum momento. Se existir um céu, nós vamos nos reencontrar. E você vai ver, você não tem culpa, nem terá culpa da minha morte. A criança silenciou, ainda com raiva, e ela disse, agora você saia, que mamãe quer ficar sozinha com Elizabeth. Gleidson. O filho saiu. Pois não? 5 minutos. Obrigado. Então, ela disse,
saia. Ele saiu. Ela escreveu uma carta e logo depois, período simples, curto, ela veio a óbito. A criança ficou triste, criou um complexo de culpa. Ela achou que ela foi culpada, responsável pela morte da mãe. Mas a mãe tinha lhe dito isso. E ela ficou pensando. Quando ela completa a fase adolescente para a fase adulta, jovem, ela acha uma carta. Carta ao meu filho, onde ela dizia: meu filho, você não tem culpa. Porque ela sabia que, por mais que ela tivesse dito que ela era uma criança, e que o sentimento, o complexo de culpa estava estabelecido. Então, para auxiliar, ela disse: você não tem culpa. E explica tudo isso para ele. Então, Joana vai dizer para a gente: toda vez que a culpa não emerge, não surge de maneira consciente, são liberados conflitos que mascaram, levando a inquietações, sofrimentos, sem aparente causa. Eu tenho um grande amigo que uma vez ele estava com um processo de saúde muito grave e ele não sabia. Ia médico, cardiologista, isso, aquilo, outro, e não conseguia identificar o medo. Esse sujeito tinha um medo da morte danada. Aí um dia ele estava em Divaldo Franco assistindo uma palestra, Divaldo apareceu junto dele, ele deu um abraço e disse: é muita culpa, não é, meu filho? Ele olhou para Divaldo e Divaldo disse a ele. Então ficou estabelecido que provavelmente, ou que talvez, aquele processo dele, de impacto no seu corpo físico, do cardíaco, do coração, o cardiológico, não era uma questão física, mas era o quê? Uma questão de sentimento de culpa por algum motivo, o qual nós desconhecemos. Então, Allan Kardec, na questão 621, vai perguntar: onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, Joana diz: cedo ou tarde, a culpa ressurge de maneira inquietadora, produzindo mal-estar, inquietação, insatisfação pessoal, a caminho de transtorno de conduta. Então, todos nós podemos forjar, então, essa culpa. Desculpem, o som saiu aqui sem querer. Então, assim, Jesus vai dizer pra gente que eu ia colocar uma música de Gilberto Gil, mas falta pouco tempo, então aquela grão, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão, tem que morrer para germinar. Então Jesus diz assim: semente que não morrer, não viverá. Precisamos então deixar morrer o homem e a mulher velhos e velhas que habitam ainda em nós. Isso é importante. Percebe, pessoal? Nessa perspectiva, a gente começa a perceber que perdoar significa não desejar o mal ao outro. Perdoar significa, quando vê aquele que me maltratou, evitar alimentar rancor, raiva, ressentimento com ele. Entender que o erro, o comprometimento em razão das atitudes infelizes que quaisquer um de nós pode cometer, diz Joana, não são maus, e sim males que favorecem com a experiência de como não mais nos comportar daquela maneira equivocada. Então, perdoar é isso. Perdoar significa não desejar o mal para o outro, não vibrar quando o outro cair, não ficar feliz quando tu cair. Perdoar significa que todas as vezes que encontrar o meu algoz, evitar não sentir ira. Perdoar significa que devemos imaginar, avaliar, que ele deve estar com a consciência de culpa, porque quem cometeu o erro foi ele. Isso tudo que nos ensina é a psicologia de Jesus, ou que a gente chama hoje de psicologia espírita. Que a culpa sempre se instala nessa existência, ou no mundo espiritual, quando eu volto. Lembra de André Luiz, nosso lar? Assassino, suicida. Mas eu não me matei. Mas tinha um sentimento de culpa, porque no fundo ele sabia que ele fez mau uso do corpo. Fumou, bebeu, péssima alimentação e outras questões. Então a gente precisa, além de perdoar também, precisamos nos auto-perdoar. Quantas vezes nos sentimos culpados por algo que desconhecemos o motivo e a razão? Então isso vai surgir problemas, como eu falei desse grande amigo meu, problemas cardiopatas, isso vai surgir complexo de inferioridade, isso vai surgir narcisismo, opostos, narcisismo, vaidade, inferioridade. Você sabe com quem você está falando, alguém grita a você, essa pessoa parece, fulano tem um complexo de superioridade. Não, ele tem complexo de inferioridade. Por se sentir inferior, ele fala mais alto, ele grita, ele diz: eu sou o coronel, eu sou o delegado de polícia, eu sou o presidente, eu sou o pai dessa casa, eu é que mando, você me obedece. E o narcisismo? É que Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Então eu quero que o outro
Se comporte como eu me comporto. Haja como eu ajo. O modelo de comportamento, de conduta, de beleza é o meu. Esquecemos que o grande modelo e guia nosso é Jesus. Então gera timidez, gera negação. Tudo isso numa atitude autopunitiva. Nós, inconscientemente, achamos que não merecemos sermos felizes. E por essa razão a gente vai se auto-sabotar na profissão, nas relações amorosas, na questão gerando uma cardiopatia, gerando outro tipo de doença qualquer. Percebe? Então, nessa perspectiva, a gente fecha esses últimos minutinhos, sem contar a história toda, porque é uma história já conhecida de nós, da mulher adúltera. Todos nós sabemos, e a gente usa muito essa expressão quando a gente errei mesmo, que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. A gente sempre diz isso, não é verdade? Mas é um erro nosso. É um erro nosso. E assim também, além de ser um erro nosso, é importante perceber que o diálogo não se encerra aí. Quando Jesus faz aquela cena que todo mundo já conhece, escreve os erros dos mais velhos aos mais novos, todos se retiram. Mulher, que de aqueles que estavam querendo te acusar, não sei, Senhor, foram embora. Segue o teu caminho e não peques nunca mais. Pronto, a gente pensa que parou ali. Mas a Amélia Rodrigues vai dizer o quê? Que naquele foi um dia, na noite, a mulher andou mais de 9 quilômetros sozinha e foi até a casa de Simão. Procurou Jesus e disse, Senhor, eu cometi o adultério. Quando a gente pensa em adultério, a gente pensa geralmente que a mulher é adúltera. A gente esquece que tem também um adúltero. Então ninguém adultera sozinho. E na nossa cultura, a gente permite e perdoa. O homem pode, a mulher não pode. Nenhum nem outro poderia. Mas se aconteceu, bola para frente. É retomar a vida. Então a mulher diz, Senhor, eu cometi o adultério, não foi porque eu quis, por desejo, por vontade, mas porque eu me casei e o meu marido, olha que coisa curiosa, deixou de me dar o tratamento como ele me dava antes. Ele me amava, me tratava bem, foi se afastando sexualmente, inclusive, de mim. A Amélia diz isso. E ela ficou carente. Foi o que ela fez? Ela então ficou na fragilidade. Ele queria se separar dela, a lei não permitia. Ele pagou o homem mais jovem para que tentasse. Ela caiu em tentação, cometeu adultério. Assim ele ia se libertar dela. Mas aconteceu o que todo mundo já sabe. Jesus diz, minha filha, então ama os filhos. Ela diz, mas Senhor, eu não posso parir. Aí ela, olha o que Jesus disse, amar o filho que nós parimos é obrigação moral. Mas amar o filho do outro, o filho da miséria, o filho da calamidade, o filho da rua, eis aí a grande lição. Segue tua vida. Ela monta uma espécie de casa ao Consolador prometido em Brotas. Ela vai cuidar de almas, de pessoas. E o tempo passa. 10 anos depois, um sujeito já idoso aparece com lepra. Ela não reconhece, nem ele também reconhece. Eles já se conheciam. E ela pergunta o que houve, ela cuida dele, e ele conta uma história, e ele diz que sente saudade da mulher que ele mais amou na vida. Ela, o que foi? Aí quando ele começa a narrar, ele narra a história própria dele, ele confessa a culpa, mas ele não reconhece. Ela então aprendeu que quem tem telhado de vidro não joga pedra no vizinho, ela também não se apresentou. Ela cuidou dele até o último momento. Jonas vai dizer, não basta perdoar, é preciso devolver amor àquele que nos maltratou. Não basta perdoar, não basta devolver amor ao outro, mas é preciso se auto-perdoar. Quando eu não me auto-perdoo, eu fico numa situação de vitimização. Eu sou vítima. E se eu sou vítima, eu acabo me vitimizando. E nesse processo de vitimização, eu acabo por exemplo, não achar que eu mereço ser feliz. Não achar que eu mereço viver uma vida, ter uma companheira, ter um companheiro, ter uma vida saudável fisicamente. Então, o perdão e o auto-perdão é isso que a gente queria falar um pouco. Senhoras, meus irmãos, minhas irmãs, queridos amigos, paramos por aqui e estamos abertos. Gleidson, você me ouve? Ouço sim. Vamos lá começar a outra parte. Algumas perguntas eu recebi pelo WhatsApp, outras estão aqui no aplicativo. Tá. Vamos lá. Gleidson, podemos perdoar nossas próprias falhas? Como podemos perdoar nossas próprias falhas, que muitas vezes é até mais difícil, e assim colaborar com a justiça divina para o nosso próprio crescimento espiritual?
Primeiro, olha só, há uma tendência em nós em fazer o caminho inverso. Veja, perdoar as nossas falhas para colaborar com a justiça divina. Isso é muito divino, né? Isso é pleno. Mas eu não devo me perdoar para colaborar com a justiça divina. Eu devo me perdoar porque eu preciso me amar. Vamos então cair na frase de Jesus. Quando ele foi tentado para ser preso, porque foi uma cilada, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Lembra daquela história do samaritano? E ele vai dizer o quê? O que é que está escrito na lei? Então as pessoas dizem, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele fez, eis aí o maior mandamento. Agora, junte a esse o que se assemelha, que parece. Se assemelhar não é igual ao outro. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele vai contar a história do bom samaritano, que todo mundo conhece. Joana, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, vai falar sobre essa parábola e vai dizer que a hospedaria nunca existiu, que o hospedeiro nunca existiu. Ela vai dizer que o hospedeiro e a hospedaria significa o hospedeiro masculino e a hospedaria o feminino em nós. Mas ela diz que Jesus conta essa metáfora para mostrar que é uma grande oportunidade de a gente ver uma lição de caridade. Porque quem cuida do outro é quem era tido como inimigo. Veja, o sujeito que estava maltratado, acabado no meio do caminho, era um sujeito que odiava o samaritano. O samaritano fez por ele, não perguntou, você é espírita, você é hétero, você é homo, você é Bolsonaro, você é Lula. Ele não perguntou nada disso. Ele apenas fez pelo outro. Então, Joana vai assim, na impossibilidade de colocar em prática a frase amar a Deus sobre todas as coisas, comece pelo oposto. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas olha o final, a ti mesmo. Eu preciso primeiro aprender a me amar. Então, a primeira forma que a gente tem do auto-perdão é começar a fazer uma autoanálise. O que foi que aconteceu? Eu me chateei, eu maltratei, porque foi o que Gleidson me disse, como o Gleidson me disse, ou o que ele me disse que lembra o meu pai, a minha mãe, uma situação dessa existência, ou de repente de uma outra, não sei. A partir daí eu vou tomando consciência e vou assumindo e vou aceitando os meus limites, os meus defeitos, mas que eu também tenho qualidade, tenho possibilidade. Muitas vezes a gente é narcisista, a gente é vaidoso e não percebe. Eu tenho minhas vaidades. E antes eu não percebia. Depois passei a perceber conflitos. Depois eu ouvi de pessoas na casa espírita. Você quer saber mais do que todo mundo? Eu fui reeducando, fui percebendo, fui diminuindo minha linguagem, fui trabalhando e fui entendendo. Mas outros de nós temos algumas vaidades, por exemplo, às vezes a gente dirige bem, a gente canta bem, a gente toca bem, a gente faz isso bem, e a gente quer dar uma outra qualidade, e a gente não percebe que a gente está ali, na verdade, com um preciosismo que é em função, por exemplo, muitas vezes, de um narcisismo não. Então, assim, a forma que a gente tem de se auto-perdoar é fazer o que Agostinho de Hipona, conforme a questão 920 do Livro dos Espíritos fala. O autoconhecimento não se dá da noite para o dia, nem de um mês para o outro, nem em 3 anos, mas é para a vida toda. Então eu vou fazendo análise, vou observando e vou trabalhando isso. Ótimo. Se não esquecemos o fato e comentamos sobre ele a todo momento, mesmo dizendo que perdoamos, isso é perdão propriamente dito? Isso é uma matiz, é uma forma de perdão, como a gente falou no início da nossa fala. Esquecer é psicológico. É porque aquilo está muito forte. Aí a gente precisa, por exemplo, buscar alternativas, ferramentas. Todas as vezes que, por exemplo, aí, olha como o texto de jornalista, toda vez que você vê seu algoz, evite, ela diz, não faça, ela fala, evite alimentar a ira, a raiva. Então vem Gleidson ali, eu sei que ele me maltratou, ele me traiu, ele me machucou, ele falou mal de mim, ele me deu um golpe no trabalho, tirou a minha chefia, cortou meu salário, seja lá o que for. Se eu estou nesse caminho, nessa caminhada do amor, toda vez que eu ver Gleidson, então eu vou criar ferramentas para amenizar isso. Então eu vou buscar outras coisas, eu vou fazer um acordo comigo mesmo, de ver, ele deve ter qualidade. Ou eu vou vê-lo assim, não, ele me maltratou porque ele está doente da alma, porque ele está com sentimento de culpa. Então eu vou criar ferramentas, elementos. Então, se a coisa vem, é porque ainda está no estado psicológico. Se você só sente, você relembra, mas você não deseja a mágoa, a raiva, você não deseja o mal para ele, você não quer que ele caia, tá vendo? Bem feito aí, ó.
Falou de mim, a que se faz, a que se paga. Nem precisou fazer nada, a justiça divina fez a parte dela. É um equívoco nosso. Então, se veio a lembrança, eu vou criar mecanismos de mudar de outra coisa. Uma boa música, alguma coisa, tentar lembrar de coisas boas, vou me retirar do ambiente e tenho que compreender que, como jornalista, de acordo com o momento evolutivo de cada um de nós, isso vai sendo trabalhado pouco a pouco, a longo prazo, a médio prazo, ou às vezes só vai se dar, infelizmente, em outra existência. Ok. Às vezes, filhos se sentem culpados pela separação dos pais ou permanência infeliz deles no casamento falido, mesmo não sendo responsáveis. Os pais têm, nesses casos, a responsabilidade de suprir a ausência do casal unido, ou cabe ao filho esse entendimento para seguir a vida com tranquilidade? Precisavam de um seminário para falar sobre isso. Nem é outra palestra. Mas vamos aqui dar umas pinceladas. Primeira coisa, assim, observe, pelo final de novo. Os pais, por se sentirem culpados em função do casamento não dando certo, vai para o sentimento de culpa. E eles fazem equívocos. Por exemplo, dão muita liberdade para os filhos. Eles dão coisas, tornam-se permissivos, fecham os olhos, não querem ver, porque se sentem culpados. Então querem, por exemplo, quando viajam, trazem coisas, ou deixam eles fazerem coisas, ou gritar alto, ou fazer isso, ou fazer aquilo outro. Como eu me sinto culpado, vamos dar um outro exemplo que está nesse caminhar. Por exemplo, eu tenho 3 filhos. Eu tenho a Vani, eu tenho Thaíta e tenho o Matheus. Matheus é o meu filho mais responsável. Matheus é o mais velho, é tranquilo, na dele. A Vani é uma menina também responsável, esforçada, trabalhadora. Mas eu tenho Thaíta, que, como todo mundo conhece, é rebelde. É virada no 600. Então, por exemplo, quando Thaíta pronta, aí vem a Vani assim, aí, ó, Matheus, se fosse a gente, ele estava brigando com a gente. Mas como é Thaíta, sempre aprontou, desde pequena, aí a filhinha dele, ele deixa fazer o que quiser. Mas por que eu me permito a Thaíta fazer isso? Porque eu tenho um sentimento de culpa. A Thaíta hoje é minha filha, mas é um passado meu, é um desafeto, que eu maltratei. Então eu acabo fazendo isso. Isso acontece no nível inconsciente. Vamos voltar à relação consciente. O casal, João e Maria, tem um filho. Eles se sentem culpados. Então é preciso, primeiro, nós, os adultos, os pais da relação, precisamos tomar consciência disso. Precisamos saber que nós erramos, mas também temos que nos perdoar. Entender que aquilo que eu ofereço para o meu filho é o meu exemplo, é o meu amor. Se eu fiz isso, eu tenho um filho, Joãozinho, e aí eu tenho medo que, às vezes, eu não tive um pai na minha vida. Então aí eu acabo projetando essa falta do meu pai em Joãozinho. Eu quero suprir tudo para ele. Estou errado. Eu, às vezes, estrago a minha relação com minha esposa, com minha namorada, por causa de Joãozinho, por exemplo. E eu não percebo isso. Por causa da ausência. Porque eu tenho um complexo de quê? É aquilo que Joana fala, que se instalou a culpa. Então, eu tenho um complexo de abandono. Eu tendo a tratar meu filho assim. E o meu filho, quando descobre isso, porque eles são espíritos como nós somos, eles podem manipular. Então, eu preciso compreender que é muito complexo. Por isso que a gente precisa de um seminário para falar de cada um. Mas eu posso dizer, assim, em linhas gerais, que, primeiro, todos são responsáveis. Todos não são culpados. Se o casamento não deu certo, e essa criança se sente culpada, é porque existe uma relação. Às vezes, ela é de um passado entre esse casal. Então, ela acha que falhou de novo, que de novo ela fez com que... Ou porque, às vezes, é uma mãe que é neurótica, que pega e diz para o filho, o seu pai isso, não sei o que, etc e tal, eu vou me... Aí ele fica achando, e todas as vezes que ela briga com a criança, ela briga porque o pai disse que era para não brigar. Aí eles se separam, ele não tem maturidade suficiente, o que é que ele faz? Meu pai largou minha mãe, se separou de minha mãe largou meu pai, minha mãe se separou de meu pai, por causa de mim. Então aí, claro que eu preciso compreender que, quanto adulto da relação, eu preciso trabalhar isso. Primeiro em mim, eu não sou responsável por isso sozinho, existe responsabilidades compartilhadas, não vou poder responder por todo mundo e vou ter que deixar o meu filho respirar, cair e levantar com isso. Porque também isso ninguém consegue carregar por ninguém. Nós podemos ser sirineus. Jesus, quando permite, Jesus não precisava. Quando ele permite, quando ele está carregando a cruz até o momento do Calvário,
que o Cirineu lhe auxilie é justamente isso. Porque para dizer que todos nós precisamos um dos outros. Mas no final, quem levou a cruz até o Calvário foi quem? Jesus. Por mais que eu ame meu filho, por mais que eu ame minha filha, eu não irei conseguir fazer tudo por ele. Tem dores, e assim que pertence à pessoa. Às vezes também, voltando à questão do perdão, e do auto-perdão das dores, muitas vezes, poxa, ninguém vê a minha dor. Minha filha, meu pai, minha mulher, minha sogra, meus amigos, e eu esqueço que o outro também está em dor. Então não é que ele não queira ver, não é que ele não me dê atenção. Quando eu começar a racionalizar, isso é a fé raciocinada. É a concepção de que nós somos espíritos imortais, todos nós. E, portanto, todos nós capazes de acertar, de errar, todos nós. Joana vai dizer que até Jesus passou por angústias. Mas como ele passou é diferente de como nós passamos. Por que ele passou? Porque ele estava encarnado e ele passou pela... Jesus teve raiva, Joana diz, mas ele canalizou a raiva, porque ele compreendia que aquelas pessoas que maltratavam eram pessoas doentes e que um dia ele, antes de ser a personalidade de Jesus, quando ele nasce a primeira vez, quando ele é criado por Deus, ele foi criado simples e ignorante. Ele foi um processo evolutivo de milênios até chegar a quem ele é. Realmente é um tema para seminário, né? Eu vou pedir a sua filha rebelde para ver se ela te chama. Talvez eu até aceite o convite dela. Eu aceito, sim, para ela me perdoar. Não é, Thaíta? Ela está aqui dando risada, estou vendo por aqui pela tela. Vamos lá. O que dizer a uma mãe que não consegue amar o filho? Uma mãe que não consegue amar o filho. O que dizer? Primeira coisa, eu preciso não julgar essa mãe. Preciso compreender. Eu preciso falar primeiro. A gente tem um hábito, por exemplo, eu não sei qual é a situação. Deve ser uma situação real, alguém vive isso. Mas vamos a um hipotético contexto. Essa pessoa, ela é espírita? Não, não é. É espírita, muda. Se ela não é espírita, eu preciso falar de coisas como Deus, de amor. Eu preciso falar para ela de que todo mundo erra, sem trazer uma ideia de reencarnação, de imortalidade. Se ela é uma pessoa espírita, não é que fique mais fácil, mas eu vou fazer o processo educativo de evangelização. O processo educativo, seja em casa, que é o chamado educação informal, seja na escola, a educação formal, ele é muito difícil, ele é penoso, e muitas vezes não somos nós, os pais, ou as pessoas envolvidas mais próximas, no caso da escola, o professor, que iremos colher os frutos desse esforço, muitas vezes exaustivo e hercúleo, mas sim é o próprio ser, claro, e os outros lá na frente. Então, eu preciso entender assim, fazer um comportamento. O que faz você não gostar de sua filha? É um trabalho de doutrinação terapêutico. Seria importante conduzir essa pessoa à terapia, né? Então, assim, ela pode, vamos falar de existência, ela pode não gostar dessa filha, porque é uma filha que, quando ela ficou grávida, ela tinha 16 anos, ela teve que parar a vida dela inteira, teve problema. E, inconscientemente, aquilo que Juna fala, foi lá gerar alguns impactos, alguns traumas nela, alguns complexos, ela ficou com raiva da filha. Pode ser que, aliado a esta possibilidade, seja uma questão reencarnatória. Nossos filhos são espíritos, diz lá o autor. Mas é preciso lembrar, nossos pais são espíritos. Todos nós somos espíritos. Juna vai dizer em um livro que foi organizado por Washington, chamado SOS Família, existe um capítulo chamado Do Lar. Nesse capítulo, nunca esqueço, eu sempre conto para ele, ela diz assim, a filha de hoje que vem aos braços, o espírito de hoje que vem aos braços como filha, e que diz assim, não lhe pedi para nascer. Nasci de uma noite sua com minha mãe ou com meu pai. Menina, você me respeite, você engula, seja minha filha dizer isso para o pai. Ela diz isso porque ela não lhe perdoou. Então, hoje ela é sua filha, mas no passado você foi algoz dela. Então, essa mãe que você pergunta aí agora como fazer, não tem como fazer ela amar a filha dela, mas como fazer ela pensar sobre isso. O que é que faz com que você não ame sua filha? É doloroso colocar um espelho na frente do outro. Quem já fez terapia, quem já experimentou a terapia, às vezes a gente vai para a terapia, ou o terapeuta, ou a terapeuta, a gente acha que não dá certo e quer sumir. A gente tem que insistir.
Porque a gente chega na terapia para falar. Eu vim aqui falar hoje, sabe, de Mateus. Mateus é meu marido, ele é muito chato, ele nem vem falar aqui de Mateus. Mateus é meu pai. Aí o terapeuta ouve. Depois de um tempo que ele ouve, cria uma relação com você, ele pergunta: e você, Gleidson? Você me falou sobre isso, mas você já viu que isso é assim? Mas espera aí, eu vim aqui me desabafar. Eu vim aqui falar de que eu sou maltratado e você quer dizer que a culpa é minha? Não, a culpa não é sua. Mas eu queria saber você nessa história. Aí, às vezes a gente fica com raiva da terapeuta ou do terapeuta, que a gente quer ir embora, não quer voltar mais. E se ele for um conhecido ou uma conhecida, todas as vezes que a gente encontrar com ele ou ela no caminho, a gente vai olhar para ele com um aspecto de que ele sabe tudo de mim. Aí eu fico com raiva. Mas não é dele que eu estou com raiva. Isso chama-se projeção, transferência. Então eu preciso levar, ou conduzir, ou possibilitar, ou facilitar essa mãe a pensar 919 e 920 do livro dos Espíritos na prática. O que é? Qual a causa real que faz com que ela não ame sua filha? Pode ser questões da existência presente, pode ser questões passadas, pode ser um misto das duas coisas. Então a gente precisa de mais elementos para falar sobre esse caso, sobre essa situação entre mãe e filho. Mas, sobretudo, a primeira coisa é não julgar. E não dizer, você está errada, você tem que amar sua filha, você não pode deixar de amar sua filha, não. Olha, eu compreendo, talvez se eu tivesse seu lugar, também não amaria. Mas deve existir alguma razão. O que você acha sobre o amor? E falar sobre coisas, por exemplo, de espiritualidade, dar livro de presente para ela, sabe? Interessantes, que passem pelo crivo de uma razão espírita. Ok. Essa é a última. Pois não. Se alguém tiver mais alguma, agora é a hora de mandar, tá? Mesmo sabendo que uma pessoa está sob forte assédio de espíritos obsessores, às vezes é muito complicado agir com naturalidade após uma fala mais agressiva vinda dessa pessoa. É possível ajudá-la, mesmo que ela não enxergue esse comportamento? Claro, sempre. Sempre. O problema nosso é que a gente pensa que a gente é Jesus. A gente pensa que a gente é Jesus, eu quero dizer que a gente tem autoridade moral. Mestre, por que a gente não consegue tirar esses espíritos dessa pessoa? Aí Jesus diz para os discípulos, né? É preciso muito jejum para retirar certos espíritos. E os evangélicos e nós espíritas, às vezes, temos uma interpretação, eu diria, um tanto quanto equivocada. Eu já tive sobre isso. E a gente vai aprendendo com Joana que quando Jesus fala é preciso jejum para lidar com certos espíritos, é jejum moral. A gente precisa se transformar. Se eu digo não fume, eu fumo. Se eu digo não grite, eu grito. Se eu digo não xingue, eu xingo, é complicado. Então, se estabeleceu no nosso imaginário enquanto espíritas que tudo é espírito desencarnado obsessor. Claro que existe a influência dos espíritos em nossas vidas. E eu esqueço que aquela pessoa que a gente está obsedada não quer me ouvir, que eu também sou passivo disso. Eu esqueço que também essa pessoa está na minha vida, como parente, como amigo, como pessoa que se aproximou no meu roteiro de vida, não foi o acaso. De alguma forma, eu tenho algum comprometimento, algum nível de comprometimento com essa pessoa. Se eu já tenho essa consciência, primeira coisa, eu tenho que ter paciência para com esse obsidiado. Segunda coisa é estabelecer a oração. Terceira coisa é saber que ninguém pode ajudar ninguém se o outro não quer se ajudar. Mas isso não significa desistir. Significa criar outros mecanismos de tratar com isso. Você tem um filho, um marido, uma esposa, uma filha, que é alcoólico, que fuma maconha, que cheira cocaína. Ninguém vai fazer com que o outro pare de cheirar, de fumar, de beber, se o outro não se permitir. Não é verdade? Você pode amarrar, levar lá para Alcoólicos Anônimos, internar na clínica, e a pessoa vai ter recaída. Então, existe um trabalho concomitante, se for de drogas, por exemplo, um médico, um psiquiatra, é preciso um psicólogo, é preciso também um tratamento espiritual. Não basta um tratamento só isolado, né? E é preciso entender, quando eu tenho alguém na família assim, que não é o outro que está doente. Todos na família estamos doentes. Então, nessa perspectiva, quando o outro não quer me ouvir, eu sinto que ele está obsidiado, eu preciso ter paciência, eu preciso entender que realmente vai ser assim, infelizmente, não vai se conseguir. Eu vou continuar orando, fazendo desobsessão à distância, mas que nem sempre vai funcionar, porque ele não se permite. Eu preciso, por mais que seja uma pessoa que eu ame, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, minha mãe, meu pai, cada um, quem quiser me seguir, que carregue a sua cruz e me siga.
Então, cada um vai ter que passar, você aceitando ou não, pelas suas, porque a pessoa precisa sentir aquela dor para poder, ao desencarnar, compreender o processo. É assim que Joana vai nos ensinar. Então, nesse sentido, quando eu tento ajudar e o outro não percebe que ele é desviado, adianta, adianta. Só que não vai adiantar como você desejaria, como você gostaria. Mas não desista. Não desista, continue orando. E você vai, e ajuda quando puder. E a pessoa vai cair, vai voltar, vai lhe procurar. E tem que ter paciência de escutar a pessoa. E você tem que também entrar no processo de amor. Entender que só amar quem nos ama. Só ter paciência com a gente. Os fariseus também fazem isso. Glauco, Gleidson, tem mais uma aqui, agora essa é a última, sim. Diga. Por que é tão difícil para a maior parte de nós perdoar? Glauco, você está me ouvindo? Glauco? Glauco? Tô aqui. Tá me ouvindo? Aqui. Fala uma coisa... Ok, tem uma coisa curiosa. Mateus, todas as vezes que ele vem falar comigo, quando ele atende ligação minha ou agora, dizer uma coisa que é uma questão de orgulho para mim. Ele me chama de Glauco. Ele fala assim, ô Glauco. A voz é igual. Se a voz fosse... Rapaz, se a voz fosse igual, eu cantava muito. A voz falando, cantando. Tá vendo que eu não canto muito? Aí. A honra é minha, professor. A honra é minha, tio. Você é meu irmão. Você tem aquela música de Luí aí, sobre perdão? Não tô com a letra aqui, não. Beleza, tudo tranquilo então. Bom, Matheus, assim, repita de novo a pergunta. Não, fique tranquilo. Repita de novo aí, Matheus, a pergunta no final. Por que é tão difícil para a maior parte? Por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Para a maior parte de nós perdoar. Porque a gente não consegue, aquilo que o Joana disse no texto, a gente não consegue perceber que o outro erra como eu erro. Porque a gente julga ainda. Porque a gente condena ainda. É que nem as emoções. Ouvindo Haroldo esses dias, Haroldo dizia uma coisa que eu compreendi assim, mas ouvir do outro é muito legal. E assim, quando alguém tem raiva, quando alguém tem mágoa, eu julgo. Você não pode ter raiva. Você não pode ter raiva. Você não pode maltratar fulano assim. Você está sendo ingrato com fulano assim. Eu estou julgando sem perceber. Não é por maldade. Faço isso por ignorância. Eu não ajudo o outro quando eu faço isso. Eu preciso aprender a silenciar e trabalhar de outra maneira. Buscar. Quando eu tento abrir uma porta de uma pessoa que eu amo muito, eu vou usar chaves. Eu coloquei uma chave, não consegui abrir, eu tenho que mudar de chave. Eu não vou mudar a porta, eu vou mudar a chave para entrar. Então, assim, a nossa dificuldade em perdoar é porque a gente não compreende em nós que nós ainda erramos também. A gente só tem isso na teoria, mas a gente esquece alguns elementos. Por exemplo, primeiro deles que somos espíritos imortais. E isso desdobra-se em várias coisas. Que todos nós erramos. Que todos nós erramos mais ou menos. Isso se desdobra em outras questões. Que hoje eu tenho dificuldade de perdoar Mateus porque ele me traiu, porque ele fez isso comigo, mas eu esqueço que um dia eu já fiz isso, ou com ele, ou com outras pessoas. Eu esqueço que nós estamos na Terra, há um momento da lei que, quando Kardec pergunta, onde é que está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem, na consciência. Aí na próxima ele diz assim, se está escrito na consciência, por que Deus quer que revele as suas leis? Se já está lá, não precisa, não é? Mas os espíritos dizem assim, porque os homens esqueceram. Então é preciso relembrar. Eis aí, inclusive, entre tantos outros subobjetivos da doutrina espírita, relembrar o homem das leis de Deus. Terceira parte do livro dos Espíritos, leis morais. Lei natural, lei divina, lei de reprodução, lei de trabalho, lá. Na verdade, ela se resume a uma única lei, a lei de amor. Até chegar na lei, ele divide didaticamente. A mais importante é a lei de justiça, de amor e caridade. Eu esqueço que lá na lei de justiça e caridade tem um BIP, benevolência, BIP, indulgência e perdão para com todos indiscriminadamente. Seja gordo, magro, alto, baixo, preto, branco, gay, hétero, seja ele um assassino cruel, seja ele um Divaldo Franco, seja ele Francisco de Assis, seja ele o Papa Francisco.
Quando eu começar a entender essa perspectiva, essa realidade, entender que o Espiritismo é a nova ciência que vem demonstrar a realidade da origem e da destinação do espírito imortal que vem na Terra. Mas o espírito não é outra pessoa, o espírito sou eu. Então, quando eu começar a me perceber não como espírita, mas como espírito, que acerto, que erro, que caminho, que estou em processo, eu vou entender. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, porque eu não me amo, porque eu não compreendo que eu tenho limites, porque eu não compreendo que eu tenho possibilidades, que eu tenho sombra e que eu tenho luz, eu tenho dificuldade de perdoar o outro. E porque essa questão que existiu entre mim e o outro geraram outros complexos. Então, eu preciso ver o que é que desencadeou. A culpa, o complexo de abandono, tudo isso que a gente falou e muito mais. Gleidson, obrigado, viu? Eu vou, antes de Raimundo encerrar, eu vou pedir para Glauco, tá aí ainda, Glauco? Sim, sim. Para você cantar mais uma música, pedir para depois de você cantar, Raimundo terminar. Eu posso pedir uma coisa aqui antes, por favor? Pode? Então, Pode. antes de Glauco começar, quando eu terminar, tio, você já pode já botar seu violão aí na mão. Tá. E deixar aberto o seu microfone aí. Eu vou dizer assim, em primeiro lugar, eu quero dizer que foi uma alegria, mas uma alegria, uma emoção tão grande. Talvez você, aí no Consolador, eu digo você, é como se eu estivesse me dirigindo a cada um de vocês. Todos. Cecílio, Thaíta, Nina, Texto, todos vocês. Eu tenho um amor, um afeto, uma gratidão, um carinho tão grande. Pena que a vida, às vezes, parece, e só parece, que a gente é ingrato, porque a gente não se vê, porque a gente não se busca. Mas não é esse motivo. São as distrações do mundo, os problemas, as situações, as questões que acontecem. Mas nunca tivemos afastados pelo viés do afeto, do coração, do amor. Então eu quero dizer que o Consolador é também a minha casa. E eu ouso em falar por Glauco, é a nossa casa. Sempre quando nós falamos do Consolador, nós amamos, nós reconhecemos, nós nos sentimos em casa, acolhido, compreendido, amado. Então eu quero dizer assim, meu muito obrigado pela oportunidade. Meu muito obrigado por a gente estar aqui, ainda que virtualmente. A emoção me toma nesse momento. De dizer assim, muito obrigado, muito obrigado. Beijo no coração de todos. Sintam-se todos e todas abraçados. Até a próxima. Eu também gostaria de falar um pouquinho e dizer que também fiquei muito emocionado, me vi várias vezes no trabalho do professor. Ele sabe que quando ele fala, ele me emociona profundamente. E eu, às vezes, emendo o bigode com ele porque eu falo algumas coisas que eu assisto daqui e enxergo, mas é sempre para melhorar a qualidade que ele já traz para a gente. E ao Consolador reafirmar o que ele já disse. É a minha casa também. Sozinho estava a lamentar a minha dor. Chorava triste, sem ter esperança. Minha canção era de quem não tinha amor. Só tinha a presença das lembranças. E foi Jesus quem te enviou para me ajudar, para me transformar no que sou. Tu és amor, tu és Jesus. Por isso não
não me canso de dizer que eu te amo, cavaleiro da luz. Eu vou lembrar de você onde estiver. Quero dizer do bem que você me faz. Quero falar da luz que emana de ti, que sou feliz, pois estás junto a mim. Quero viver do teu viver a minha vida. O meu cantar é o cantar dos que acreditam, pois sei que estás em todo lugar, no mais alto dos céus, no fundo do mar, na brisa do ar que alimenta a esperança. Francisco, quero estar em ti sempre, que as nossas almas estejam sob a tua paz. Jesus está em ti e tu estás nas aves do céu, nos peixes do mar, na natureza em flor, na presença do amor. Vem nos ajudar a carregar a cruz, Francisco, cavaleiro da luz. Francisco, cavaleiro da luz, que as nossas almas estejam sob a tua paz. Bom, amigos, queremos agradecer a participação de todos, agradecer nosso irmão Glauco, que mais uma vez está conosco, e nosso irmão Gleidson. Nós nos sentimos honrados com esse sentimento que ele está passando para a gente e falar que realmente todos no Consolador estavam sentindo a falta, porque o carinho que nós temos, o nosso irmão é muito grande e realmente a presença nos honra realmente. Nós estamos muito felizes com esse retorno e desejamos a ele uma vida de muita paz, para que ele continue transmitindo esse conhecimento dele por onde ele passar. Obrigado de coração, senhor Gleidson. Tem muitas pessoas que queriam poder estar te agradecendo aqui, mas infelizmente não vai ser possível. Mas a recíproca é verdadeira, os sentimentos são verdadeiros. Nós pedimos ao nosso irmão Moacir para fazer a prece final, por favor.
Moacir. Não liga o microfone, por favor, e faz a prece para a gente. O telefone está ligado, né? Pronto, pode falar. Vamos encerrar, então, os trabalhos da noite de hoje, citando a prece do Espírito Emmanuel, ou Emmanuel. Ele começou dizendo assim: Senhor, ajuda-nos a orar, a entrar em contato com Deus, com as forças misericordiosas do universo, da natureza. Mas tudo isso, Senhor, sem esquecer o nosso trabalho, sem esquecer a luta do cotidiano. Ajuda-nos também, Senhor, a dar, a distribuir, a servir, a fazer alguma coisa por alguém, mas fazer sempre, e sem perguntar até quando. Ajuda-nos também, divino amigo, a sofrer, a suportar as nossas provações, mas sem mágoas, sem ressentimento, sem maltratar a quem quer que seja. Ajuda-nos ainda, Senhor Jesus, a progredirmos, a caminhar sempre na direção de Deus, mas sem esquecer a humildade, a simplicidade. Ajuda-nos também, Senhor Jesus, a semear o bem. Que esse bem cresça, floresça e frutifique, e que seja espalhado por todos aqueles que buscam a misericórdia de Deus. Ajuda-nos ainda, Senhor Jesus, a desculpar, mas desculpar sem maltratar, desculpar sem impor condições. Ajuda-nos também, Senhor, a perdoar tantas vezes quantas forem necessárias, tantas vezes quantas formos ofendidos. Ajuda-nos também, Senhor Jesus, a ver, a olhar, mas sem malícia, sem segundas intenções. Ajuda-nos ainda, Senhor Jesus, a falar, mas falar sem ferir, sem ofender, sem magoar. Ajuda-nos ainda, divino amigo, a exercer a caridade em toda a sua plenitude, mas sem esperar recompensa, agradecimento, elogios. E ainda, Senhor, ajuda-nos a ter paciência com o nosso próximo, nas suas dificuldades, nas suas lutas, nos seus problemas, considerando que vamos precisar que eles também tenham paciência conosco nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. E por último, Senhor Jesus, ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, Senhor, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. E em vosso nome, Senhor, em nome dos mentores espirituais do Consolador, encerramos as atividades de hoje, desejando muita paz, saúde e uma boa noite. Que assim seja. Então, boa noite a todos, meus irmãos. E mais uma vez, obrigado, nosso irmão Gleides. Um prazer estar com você. Infelizmente, nós temos que encerrar nossa reunião. O papo foi ótimo. Poderíamos passar a noite toda realmente aqui. Um abraço a todos. Abraço, Glauco. Um abraço. Obrigadão. Muito bom.